Lúcio Celso, a mente brilhante que transformou a medicina romana e mundial. Olá, senhores! Hoje vamos explorar uma das mentes mais brilhantes da Roma antiga, Lúcio Cornélio Celso, e descobrir como ele não apenas revolucionou a medicina, mas também navegou pelas complexas intrigas do Império Romano, onde poder e ciência se entrelaçavam. Preparem-se para entender a história de um médico real cujas obras marcaram a medicina por séculos, mas cujo legado foi igualmente moldado pela realidade política de sua época. Roma no século I d.C., a Era de Celso. Roma, no século I d.C., é um império no apogeu do poder militar e político. As grandes conquistas nas fronteiras e a opulência de Roma contrastam com a tensão interna gerada pelas disputas de poder entre imperadores e a elite política. É nesse cenário de grandeza e corrupção que surge Lúcio Cornélio Celso, um homem cuja contribuição para a medicina romana será fundamental para a medicina ocidental por séculos, mas que também viveu dentro das sombras do império. Capítulo 1. O surgimento de Celso, de nobre a médico Roma 25 d.C. Lúcio Cornélio Celso nasceu em uma família nobre, com educação de alto nível e acesso aos círculos intelectuais de Roma. Sua formação acadêmica o levou a estudar filosofia e ciências, com um interesse específico pela medicina. A prática médica de Roma era uma mistura de tratamentos baseados em ervas, cirurgias simples e rituais religiosos, com alguns médicos conhecidos por suas habilidades curativas. Ao invés de se focar apenas nas curas místicas e em tratamentos superficiais, Celso começou a integrar as práticas racionais e científicas na medicina, o que o tornou uma figura distinta no cenário médico da época. Sua obra De Medicina, que mais tarde seria considerada uma das primeiras enciclopédias médicas do mundo ocidental, abordava temas como diagnóstico, tratamentos cirúrgicos, farmacologia e nutrição. Celso foi um dos primeiros a sistematizar e dividir os tratamentos médicos em categorias distintas, algo que viria a influenciar a medicina por mais de 1000 anos. Contexto histórico. A medicina de Roma estava em grande parte nas mãos dos médicos gregos e orientais que haviam sido trazidos ao império durante as conquistas de Alexandre o Grande, ou mesmo durante as campanhas de expansão do Império Romano. No entanto, a prática médica romana não se limitava ao cuidado da saúde. Os médicos frequentemente eram envolvidos em questões políticas, como o cuidado das figuras públicas e da elite, onde a medicina se tornava também um instrumento de poder. Capítulo 2. A medicina de Celso, pioneiro da ciência Roma, 40 d.C. À medida que sua reputação crescia, Celso foi chamado a tratar não apenas pessoas comuns, mas também as figuras da elite romana. Ele foi consultado para tratar os imperadores e outros membros de destaque da corte romana, especialmente em casos médicos que não podiam ser resolvidos de forma convencional. A medicina prática e a ética de Celso. Celso acreditava que a medicina deveria ser baseada em métodos científicos e não em rituais ou superstições. Ele defendia a observação cuidadosa dos sintomas e o uso racional de medicamentos. Em sua obra de medicina, ele escreveu: "A medicina não deve ser uma arte de adivinhação, mas uma arte de observação e experiência." Ele introduziu técnicas de cirurgia para fraturas ósseas e tratamento de feridas, além de contribuir significativamente para a compreensão da anatomia humana e do tratamento de doenças infecciosas. Ele também foi um dos primeiros médicos a desenvolver um método sistemático de diagnóstico, onde os médicos eram ensinados a examinar os sintomas e condições gerais do paciente.
Celso também é conhecido por sua abordagem ética. Ao contrário de outros médicos de sua época, que aceitavam subornos ou usavam a medicina para manipulação política, Celso era considerado um homem de honra, que acima de tudo prezava pelo bem-estar do paciente, mesmo que isso significasse contrariar interesses poderosos. Capítulo 3. As contribuições e conflitos de Celso no cenário político Roma, 60 d.C. À medida que Celso se tornava uma figura importante, sua influência na corte romana também crescia. Ele era consultado para não apenas tratar doenças, mas para influenciar decisões políticas. Médicos de elite tinham um papel ambíguo, pois frequentemente eram envolvidos em intrigas e até mesmo em manipulação política. Enquanto Celso se focava na medicina, ele também estava ciente de como a medicina era usada para manipular poder em Roma. Imperadores e senadores com doenças misteriosas ou sintomas complicados frequentemente procuravam a ajuda de médicos como Celso para garantir que sua saúde fosse preservada e que os rivais não se aproveitassem de suas fraquezas. Ele era, portanto, um médico essencial não apenas para a saúde, mas para a manutenção do status quo político. Em um dos episódios mais tensos de sua carreira, Celso foi chamado para tratar o imperador Calígula, que sofria de uma doença inexplicável. Em uma sociedade onde a morte de um imperador podia alterar o equilíbrio de poder, Celso precisou lidar com uma situação em que o diagnóstico e o tratamento de um imperador poderiam mudar o curso do império. Felizmente para Celso, Calígula sobreviveu, mas o médico ficou mais conhecido por sua capacidade de manipular a percepção pública e de lidar com figuras poderosas. Capítulo 4. O legado de Celso, a influência duradoura na medicina Roma 100 d.C. Após décadas de contribuições à medicina, Lúcio Cornélio Celso finalmente se retira da vida pública, mas seu legado permanece vivo por séculos. Seu trabalho de medicina foi copiado e estudado por médicos durante o Império Bizantino e, mais tarde, influenciou a medicina medieval na Europa. As ideias de Celso sobre anatomia, cirurgia e diagnóstico foram pioneiras e perduraram muito depois de sua morte. O Império Romano, com sua grandeza e decadência, deixou suas marcas na medicina, e Celso foi um dos pilares dessa transformação. Sua capacidade de integrar ciência e ética o fez ser lembrado não apenas como médico, mas como um dos maiores intelectuais de Roma.